Sejam muito bem-vindos, muito bem família, começando aqui mais uma live, mais um encontro, que nós estamos juntos, já vimos uma sequência aí, acho que esse é o vídeo, se eu não me engano, número 4, e aqui a gente se propõe a falar sobre vida missionária, sobre vocação, sobre família e também sobre música. Hoje eu quero poder partilhar com você 3 inimigos, olha só, 3 inimigos da sua vocação, tá bom? 3 inimigos da sua vocação. Então se você está aqui com a gente, faz o seguinte: coloca aquela mãozinha fechada aqui, que significa que você está arrebatando o reino de Deus com violência, ou seja, com vontade. A palavra diz que o reino de Deus é aqueles que arrebatam com violência, com força, com garra. Então, se você realmente quer viver a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus na sua vida, tá? Sente um chamado missionário, tenha uma vocação a cumprir. Então coloca aquela mãozinha aqui pra gente estar junto, eu sei que você tá junto. Se você tá vendo esse vídeo gravado, faz a mesma coisa também, comenta aqui. Vou ficar muito feliz em poder responder você, beleza? Vamos lá. Quais são os 3 inimigos? Eu já vou direto ao ponto porque o tempo é curto. Quais são os 3 inimigos da nossa vocação? Quero aqui dar boas-vindas à galera que tá chegando aí. Quais são os 3 inimigos da nossa vocação? Se você estiver aqui ao vivo também, escreve assim pra mim: os 3 inimigos da vocação, tá bom? Escreve aí pra mim que eu vou fixar, porque a galera que chega depois sabe do que se trata essa live. Quais são os 3 inimigos da vocação? O primeiro inimigo, eu quero que você anote aí, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, é a culpa do passado. A culpa do passado. Esses 3 inimigos que eu vou falar são coisas da nossa mente, é claro. E eu não estou falando que o inimigo maior, digamos assim, o inimigo por excelência, o demônio, o diabo, não seja o inimigo. Ele é, sim, a gente tem que combater com unhas e dentes. Porém, existem alguns pensamentos que nos atrapalham a vivenciar a nossa vocação, tá bom? Obrigado, Ana. Atrapalha a nossa vocação. O primeiro é esse: a culpa do passado. Você recebe o chamado de Deus, você sabe que você tem uma vocação a cumprir, você sabe que Deus chamou você para algo completamente diferente do que a maioria dos jovens, ou a maioria das pessoas fazem, mas ao mesmo tempo a culpa do passado vem até você. Você carrega uma culpa do passado. Aquilo que você foi, você não acredita que você pode transformar daqui para frente. É aquela velha pergunta: mas logo eu, né? Logo eu, Senhor, logo eu que já fiz isso, logo eu que já fiz aquilo. Eu lembro que quando Deus me chamou, Deus ele é muito paciente, né? Deus vai chamando a gente várias e várias vezes. Eu lembro que no início, quando eu senti esse chamado de Deus, eu dizia: mas Senhor, logo eu que ainda continuo fazendo isso. Ou seja, você não acredita 100% ainda que Deus ele pode transformar todas as coisas, né? Que Deus ele pode modificar. É como se você ficasse com o seu olho no homem velho, na mulher velha o tempo todo. E isso impede de você experimentar e viver a sua vocação, concorda? Tá? Cada vez que você concordar, escreve aí comigo, que eu tenho certeza que você está me acompanhando, tá bom? Então, a culpa do passado. Quantas pessoas carregam culpa daquilo que foi ou daquilo que ainda não conseguiu se tornar e por isso não conseguem responder a um chamado, não conseguem vivenciar bem a sua vocação? Esse é o primeiro inimigo que a gente encontra. O segundo inimigo é o medo do futuro. Enquanto a culpa do passado me atormenta, o medo do futuro também. Porque a gente ainda não acredita em quem nós podemos nos tornar. A gente fica tentando saber o tempo todo aonde Deus vai nos levar. A gente fica tentando saber, como é que eu posso dizer? Saber todo o caminho, do começo ao fim, como se você quisesse que Deus mostrasse para você um plano e dissesse para você: olha, você vai passar por isso, você vai vivenciar isso, e você vai envelhecer, e você vai envelhecer dessa forma. Então você fica com medo do futuro porque você não sabe ao certo aonde Deus vai levar você. A gente não sabe onde Deus vai nos levar 100%. Então, o medo do futuro é um outro inimigo que a gente tem. Quem aqui nunca ficou pensando, enfim, se você está aqui é porque provavelmente você vive um chamado, você busca viver um chamado, busca viver uma vocação. Então, quem aqui nunca parou para pensar: mas e se acontecer isso? Mas e se vier a acontecer isso? Para onde eu vou? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer isso? É uma pergunta diferente. Existe
a pergunta da Virgem Maria, que ela diz assim, como se fará isso? E a igreja nos ensina que esse como se fará é uma pergunta de, olha, como é que vai acontecer? Ou seja, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? E existe o como isso se fará através da dúvida, que foi o que Zacarias perguntou a Deus quando ele recebeu a visita do anjo, né? Dizendo que ele seria pai de João Batista. Então, dessas duas perguntas, normalmente a gente sempre faz a segunda. Como é que vai acontecer isso? Tipo, uma dúvida, mas eu não acredito que vai acontecer. Então, esse é o segundo inimigo que a gente tem, tá? Primeiro é a culpa do passado, o segundo é o medo do futuro, e o terceiro, que eu quero que você anote aí, eu quero que você possa vivenciar bem, mas antes disso, deixa seu comentário. Antes disso, eu peço para que você possa transmitir essa mensagem para outra pessoa. Eu vou deixar esse vídeo salvo também no YouTube, então se você está no YouTube, deixa sua curtida, deixa também o seu compartilhamento para que outras pessoas possam ver essa mensagem também, tá bom? E a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a vivenciar a sua vocação. Fechado? A terceira coisa é justamente as comparações. É como se a gente achasse que o que vai acontecer com a nossa vida quando Deus nos chama, quando Deus chama a gente para viver algo, tem que acontecer exatamente ou muito parecido com fulano ou com cicrano. Porque a gente admira alguém, porque a gente tem estima por alguém, ou porque a gente se inspira em alguém, e às vezes a gente fica buscando querer viver a vida daquela pessoa. A gente fica querendo viver como aquela pessoa vive. E isso é muito perigoso, porque nenhuma vocação é igual, a sua vocação não é igual. A nossa vocação, ela foi chamada por Deus para vivenciar de maneira particular e individual. Então, o terceiro inimigo, eu digo inimigo mesmo porque você só consegue vencer os seus inimigos a partir do momento que você sabe quem eles são. Se você não sabe, se você está no escuro, você não vai conseguir traçar algum tipo de estratégia para poder vencer isso, tá? Então pensa comigo, se você entende que você carrega uma culpa do passado, ou seja, você ainda fica se culpando muito pelo homem velho que você é, ou pelas suas incapacidades, aquela coisa toda, se você vive muito isso, você precisa confiar na misericórdia de Deus, confiar na graça de Deus que se basta a cada dia, né? Se você é alguém que tem muito medo do futuro, você fica pensando demais como é que vai ser, e o que é que vai acontecer com a minha família, e o que é que vai acontecer com isso, o que é que vai acontecer com... Enfim, se você é uma pessoa que pensa muito, você precisa traçar uma estratégia para poder vencer isso, tá? Isso tudo, claro, à luz do Espírito Santo, na vivência em comunidade, na vivência na igreja, buscando rezar, tudo isso dentro daquilo que você já faz. Então você precisa tratar uma estratégia. E se você tem muita comparação, se você compara com ninguém, você compara com as pessoas, você precisa olhar para si e perceber que Deus enxergou algo que só você tem, e se você tem algo especial, é porque Deus quer usar você. Deus não quer usar outra pessoa, Deus quer usar você, porque você tem coisas que Ele chamou para colocar para fora. Deu para entender? Então, esses são os três inimigos que a gente encontra, e eu quero que você realmente viva bem a sua vocação. Porque a partir do momento que alguém vive bem a sua vocação, a pessoa consegue cumprir o chamado de Deus. Mas lembra de uma coisa, se você puder, grava isso na sua mente, que é o seguinte: não se trata de nós, não se trata de eu, né? Lembra que ontem a gente falava sobre a insegurança, como é que eu consigo vencer a insegurança na hora de fazer a evangelização? E quanto mais você olhar para si, quanto mais você olhar para você no sentido egoísta, no sentido de você dizer assim, mas eu sou assim, eu vou fazer isso, é para mim, você não vai dar passo. Então lembra o seguinte, não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre o próprio Deus, é sobre a vontade de Deus, é sobre as pessoas que você vai encontrar, as pessoas que serão impactadas através da sua vocação. Você está entendendo? Quando você tira o foco de você mesmo como sendo o centro, porque nós não somos o centro, aí a gente consegue dar passos largos na nossa vocação. Você está entendendo o que eu estou falando? Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, os 3 inimigos da vocação. Quais desses 3
você tem mais dificuldade? Quais desses três você tem mais dificuldade? Quero que você comente aqui embaixo. Se você está vendo gravado, comenta também. Se você está vendo ao vivo, coloca aqui para mim ao vivo para poder saber, porque eu tenho certeza absoluta, a partir do momento que você começar a focar nisso, identificar o que está impedindo você de viver a sua vocação, você vai conseguir dar passos mais largos na vontade de Deus, tá bom? E quando eu partilho aqui com você, é que a gente tá junto nessa. A gente tá junto para poder viver bem a nossa vocação. Fechado? Manda para mim nos comentários, manda para mim no direct também no Instagram. Se você tá no YouTube, coloca aqui nos comentários quais são os assuntos, o que você precisa fazer, o que você precisa, o que posso fazer aqui que eu possa te ajudar, tá? Qual é o assunto, porque assim a gente vai construindo junto como é que eu posso dizer, essa força, né? Quando a gente tá junto, a gente consegue ir mais longe. Fechou? Um abração aí para Matheus, para Ana, para o André também, que tá sempre junto conosco aqui. Fechado? E não esquece, quando você comentar em qualquer post meu, qualquer post que você comentar algo meu, que você curtiu, que você compartilhar, não esquece de colocar a mão fechada assim. Você sabe bem o que significa, e eu vou saber que você me acompanha aqui nas lives, eu vou saber que você também tá junto comigo, tá bom? Abração, a gente se vê amanhã.